Cara e pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou especial Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana tivemos a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, com vitória e festa da equipe McLaren de Lando Norris. Em segundo, Charles Leclerc. Em terceiro, Oscar Piastri. Em quarto, Max Verstappen. Em quinto, Lewis Hamilton. Sexto, Isaac Hadjar. Sétimo, Esteban Ocon. Oitavo, Leon Lawson. Nono, Alexander Albon. Décimo, Carlos Sainz. Na largada, o Lando Norris largou muito bem, manteve a ponta da corrida no Principado de Mônaco, com direito a uma fritada de pneus na curva Saint-Devoux, mas mesmo assim conseguiu manter a ponta da corrida, com Leclerc em segundo, Oscar Piastri em terceiro, e o Gabriel Bortoleto bateu na curva Portier, na largada. O Gabriel Bortoleto bateu na curva Portier, mesmo assim acabou voltando para a corrida e terminando a corrida na 14ª colocação. E assim, meus amigos, o Grande Prêmio de Mônaco teve poucos movimentos interessantes na pista, né? A gente teve mais undercuts do que ultrapassagens na pista. E a gente só teve uma ultrapassagem nesse Grande Prêmio de Mônaco, que foi a ultrapassagem do Gabriel Bortoleto em cima do Kimi Antonelli. E mesmo assim o Kimi Antonelli voltou, o Bortoleto errou, freou tarde demais, acabou batendo na Portier, e o Kimi Antonelli acabou ganhando a posição logo no início da corrida. Meus amigos, o Lando Norris manteve um ritmo interessante de corrida no começo da prova, manteve um ritmo consistente, sólido, e teve a rodada de paradas logo no início da corrida, logo no princípio da corrida, no meio da corrida, melhor dizendo. E o Leclerc assumiu a ponta da corrida, mas assim, teve muitas variáveis, teve muitos pitstops, foi obrigatório 2 pitstops nesse Grande Prêmio de Mônaco, né? Os pilotos tinham que ser obrigados a fazer 2 paradas nesse Grande Prêmio de Mônaco. Pouca coisa mudou, né? Foi uma corrida que não teve movimentos tão interessantes assim, mas vitória da McLaren de Lando Norris, que foi uma vitória importantíssima, uma vitória impecável, fundamental nesse Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, uma vitória importante, fundamental, porque o Lando Norris estava quase morto no campeonato, mas quase morto mesmo no campeonato, porque o Oscar Piastri estava embalando, ganhando 4 vitórias seguidas na temporada. O Piastri estava parecia que o Oscar Piastri iria nadar de braçada durante a temporada, e o Lando Norris vai lá e arranca uma vitória importante, e agora está a 3 pontos de diferença do Oscar Piastri para o Lando Norris. Então o GP da Espanha vai ser um componente muito importante, fundamental nessa briga pelo título mundial de Fórmula 1. E o que eu vejo também, meus amigos, é como a McLaren finalmente, aleluia, irmãos, aleluia, finalmente a McLaren acertou a mão na estratégia na corrida de ontem, acertou a mão com os seus 2 pilotos, tanto com o Lando Norris e o Oscar Piastri. Acertou a mão, finalmente a McLaren acertou a mão, não errou a McLaren, e foi uma vitória muito merecida do Lando Norris, uma pilotagem sublime, uma pilotagem excepcional, segurou os ataques do Charles Leclerc nas últimas voltas de corrida, segurou muito bem e conseguiu manter o Leclerc atrás, e conseguiu lidar com a pressão que o Leclerc vinha fazendo em cima do piloto britânico da McLaren. E outra coisa, meus amigos, e essa vitória pro Lando Norris é uma vitória chave para a confiança dele voltar, para a questão anímica dele voltar, porque o Lando Norris
nas últimas corridas da temporada 2025 da Fórmula 1, Bahrein, Arábia, Miami e Imola, eu vi um Lando Norris abatido, um emocional abatido, apático. E essa vitória rejuvenesce o Lando Norris, dá uma confiança para ele, uma injeção de ânimo a mais para o piloto britânico da McLaren. Então, assim, meus amigos, é uma vitória que é importante. É importante para ele, é importante pro moral dele, pra confiança dele no Principado de Mônaco. Então, é uma corrida que o Lando Norris precisava vencer. Se o Lando Norris não vencesse, a pressão iria aumentar muito em cima do piloto britânico da McLaren, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui da corrida dos dois carros da Ferrari, tanto de Charles Leclerc, tanto de Lewis Hamilton. O Leclerc teve um desempenho excepcional em Mônaco, no Principado de Mônaco. Por pouco ele não pegou a pole position pro Grande Prêmio de Mônaco, por muito pouco mesmo. E assim, conseguiu manter um ótimo desempenho, muito, muito linear, consistente, muito rápido, muito constante, conseguindo tirar tudo e mais um pouco do carro da Ferrari. E uma performance excelente do piloto de Mônaco. E assim, meus amigos, um segundo lugar, tudo bem, com gosto amargo pro Leclerc, né? O Leclerc ficou decepcionado por conta de não ter conseguido a pole position pro Grande Prêmio de Mônaco no sábado. Mas mesmo assim, o Leclerc conseguiu manter um bom desempenho, conseguiu manter um desempenho muito, muito regular e sem cometer erros nessa corrida do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, meus amigos. Lewis Hamilton, o piloto britânico da Ferrari, fez uma classificação muito boa, iria largar na 4ª colocação, mas foi punido com 3 posições por ter atrapalhado o Max Verstappen na classificação no sábado. Mas mesmo assim fez um ótimo desempenho, com o 5º lugar no Principado de Mônaco. E o que mais me impressiona é que o Lewis Hamilton tá cada vez conseguindo pegar a mão do carro, tá conseguindo guiar cada vez melhor nessa temporada 2025 da Fórmula 1. É um ano de adaptação para ele tá conseguindo se adaptar aos poucos, ele tá conseguindo se adaptar ao carro, tá conseguindo entender como é o carro da Ferrari. E o que mais me impressiona no Hamilton é o quão ele tá conseguindo ter um desempenho linear, regular e consistente, e entregando uma boa performance, entregou uma boa performance no Principado de Mônaco. E assim, pra mim a corrida do Hamilton foi boa, foi consistente e vai pra Espanha com uma perspectiva muito boa, meus amigos, já no próximo final de semana, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui, tenho que falar dela, da Aston Martin, que teve um final de semana muito ruim, péssimo, ruim, muito ruim mesmo, no Principado de Mônaco. Os seus dois pilotos, Lance Stroll e o Fernando Alonso, o Alonso nem sequer conseguiu terminar a corrida, acabou abandonando a corrida no meio da corrida. E segue o calvário de Fernando Alonso. O piloto espanhol segue zerado nesse princípio de campeonato mundial da temporada 2025 da Fórmula 1. De longe a pior temporada do Fernando Alonso na história da Fórmula 1. É de longe a pior temporada da história do Fernando Alonso na Fórmula 1. O Alonso não está conseguindo terminar a corrida. O Alonso nem sequer consegue terminar a corrida. Fez uma ótima classificação, fez um bom início de corrida, fez um início excelente, um início muito bom, mas do meio da corrida cai o rendimento e acabou abandonando a corrida.
E assim, meus amigos, fica complicado. Fica complicado. E o que eu vejo no Alonso é um Alonso sem motivação, sem confiança, tá rezando para que esse ano de 2025 acabe o quanto antes. Dá pra ver claramente que o Alonso quer que esse ano de 2025 termine o quanto antes, meus amigos. E esse é o problema. Esse é o problema. O Alonso tá sem confiança, a questão anímica dele não tá com aquela confiança toda. Toda. O Alonso tá sem confiança e sem motivação nenhuma, meus amigos. Essa é a verdade. Lance Stroll. Lance Stroll, durante todo o final de semana, umas sessões destroladas, uma atrás da outra. Bateu com o Leclerc na curva Lois, no primeiro treino livre. Fez uma classificação ruim, perdeu uma posição e mais três posições de punição. Foram 4 que ele perdeu, 4 posições de punição que ele tomou. Então assim, foi um final de semana horrível do Lance Stroll. Horrível. E pra mim, o Lance Stroll só tá lá por causa do dinheiro do pai. A verdade é essa. Só por causa do dinheiro do pai. E o Stroll é um piloto que não entrega nada. Absolutamente nada. Nada. E vem cometendo umas sucessões de estroladas, vem cometendo erros assim, numa alta profusão mesmo. Na mais alta profusão. E sem contar, meus amigos, a bagunça da Aston Martin. A Aston Martin está uma bagunça. Está uma zorra. A Aston Martin está uma zorra, uma bagunça, uma salada. Você nem sabe para onde a equipe Aston Martin vai. Para que norte ela segue. Você não vê um norte. É uma equipe completamente perdida. Uma equipe completamente sem rumo, meus amigos. Sem rumo mesmo, meus amigos. Essa é a verdade, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos lá para os destaques positivos e negativos dessa corrida no Principado de Mônaco. O meu destaque positivo é Lando Norris. O piloto britânico teve uma excepcional pilotagem, teve inteligência e conseguiu conter os ataques do Charles Leclerc nas últimas voltas de corrida do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 para vencer o Grande Prêmio de Mônaco de maneira merecida e colocar mais lenha na fogueira desse campeonato mundial de Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, a grande surpresa dessa corrida do Grande Prêmio de Mônaco é Isaac Hadjar. O piloto francês, durante todo o final de semana, manteve uma pilotagem muito consistente, uma tocada limpa, segura, apesar de ele ter cometido um erro, né, na chicane do Porto, no treino de sexta-feira, mas tirando isso, o Hadjar teve uma tocada segura e limpa, e a cada corrida ele vem tendo um grande crescimento nessa temporada 2025 da Fórmula 1, e um dos novatos que está me surpreendendo muito pela sua consistência, pela sua performance nesse início de campeonato mundial 2025 da Fórmula 1. Bom, meus amigos, a decepção dessa corrida do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 é Fernando Alonso. O Fernando Alonso teve um desempenho muito ruim. Ele começou muito bem a corrida, largando na sexta colocação. Teve um bom início de corrida, mas no meio da corrida caiu o rendimento, abandonou a corrida e segue o calvário do Alonso. Segue o calvário do Fernando Alonso. O Alonso não está conseguindo entregar boas performances nas corridas nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Vem tendo as duas últimas classificações, tanto em Imola, tanto em Mônaco. Ele conseguiu entregar? Conseguiu entregar muito bem. Conseguiu ter uma ótima performance no Principado de Mônaco, na classificação. Mas na corrida ficou devendo muito. Eu esperava mais do Alonso, esperava um pouco mais do Alonso, o Alonso tentar terminar nos pontos nessa corrida. E mais uma vez, ele falhou, e falhou muito nesse Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. E para mim, deixou muito a desejar nesse Grande Prêmio
de Mônaco, meus amigos. Bom, meus amigos, a próxima parada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 já é no próximo final de semana, com o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 no circuito de Montmeló, em Barcelona, uma pista de alta velocidade, porém é uma pista de difícil ultrapassagem, uma pista complicada, árdua de ultrapassar, com curvas de alta, com curvas de média e de baixa velocidade em Montmeló, na Catalunha. E aquele abraço e vamos tacar de pau nessa barata e vamos nessa, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Marcos Automobilismo. Aquele abraço e taca de pau nessa barata.